Isis Paris Maia, sobe a Isis, coloca ela aí na tela para a gente, Gui. Tudo Oi, bem, gente, querida? boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar aqui com vocês. Ai, é sempre muito bom ouvir. Gente, a Isis, ela é doutoranda, ela estuda. Eu sou apaixonada pela sua pesquisa, que ela estuda a institucionalidade, a governança na China, sobretudo para a eliminação da extrema pobreza, né? Aí eu combinei com ela que já que a gente está em pleno mês das mulheres, né? Queria a gente trazer aqui essas reflexões de como que caminha a igualdade, a equidade de gênero e o empoderamento feminino lá na China. Eu mandei para ela essa matéria aí, que eu trouxe algumas realizações aí nessa última década, né? Mas principalmente, Isis, o papel das mulheres na eliminação da extrema pobreza, que eu sei que você se debruça sobre esse tema também. Conta para a gente aí sobre essa sua pesquisa e essa participação feminina nessa tarefa impressionante. Perfeito. Eu realmente fiquei debruçada sobre esse tema da erradicação da pobreza durante o meu mestrado e agora também do doutorado. No mestrado, então, entendendo essa dinâmica da criação de políticas públicas, dos programas, como funcionava em nível local, e agora no doutorado, vendo como funciona o uso da tecnologia para a erradicação da pobreza. E durante a erradicação da pobreza na China, a gente sabe que as mulheres, elas são um grupo que mais sofre e mais tem até o conceito em políticas públicas que chama pobreza feminina. Então, as mulheres da cidade tendem a ser mais pobres que os homens e as mulheres do campo tendem a ser mais pobres ainda do que as mulheres da cidade. Isso porque, além da dupla jornada, no campo, as condições para desenvolver saúde, educação, são muito mais difíceis. Emprego, carreira. Então, é interessante observar que foram feitos diversos programas e que esses programas eles foram geridos pela Confederação Nacional das Mulheres da China. E o que é essa Confederação Nacional? Em 1949, então, tem a Revolução Chinesa, e ela nasce no mesmo ano da Revolução. A gente fala muito de como as mulheres na China, através de teóricas importantíssimas, como na China não, na Rússia, como a Kollontai, sobre os direitos que elas receberam após a Revolução. Mas na China, por exemplo, o casamento forçado foi assim que foi feita a Revolução, foi criado esse órgão, a Confederação Nacional das Mulheres, e o casamento forçado foi extinguido naquela ocasião, em 1950. Então, esse órgão, ele trabalha independente do governo, mas com o apoio do governo. Então, ele não é um órgão governamental, mas ele trabalha com apoio então do governo, ele manda suas demandas e ele luta então pelos direitos das mulheres na China. E aí essas mulheres promoveram uma série de políticas públicas para tirar as mulheres da pobreza do campo, por exemplo, com a internet. Então, com as mulheres, por exemplo, ganhando capacitação para vender o seu artesanato, vender o seu trabalho diretamente ao produtor, políticas públicas de agricultura, políticas públicas para aprender um ofício, para empreendedorismo. Então, foram feitas uma série de políticas públicas para abranger esses grupos de mulheres e às vezes de mulheres minoritárias, de minorias étnicas, né? E foi ao invés de elas precisarem se adequar a uma China, principalmente a de minorias étnicas, elas tiveram, então, as suas particularidades valorizadas, os seus traços de artesanato, de cultura, de turismo. Então, eu acho que a gente pode começar a iar o papo por aí. É muito interessante como essa confederação ela é gerida por mulheres e faz essas políticas públicas, então, para as mulheres, para tentar diminuir esse déficit. Vou desligar aqui o WhatsApp. Inclusive, Isis, numa das minhas visitas lá, eu visitei uma comunidade. Você sabe que eu pesquiso muito técnicas têxteis, né? E Sim. um dos meus interesses, porque são conhecimentos, né, saberes ancestrais
que muitas vezes ficam esquecidos porque não dá dinheiro. Aí eu visitei uma comunidade do povo Miau lá e eu fiquei encantada. Eu até esqueci, devia ter colocado. Elas usam o batik, né? Que é uma coisa ali do sul, né? Bem do sul, muito parecida até com o batik que rola na Tailândia, tie-dye, umas técnicas bem legais. E é exatamente isso que você falou que o governo chinês fez. Ele vai lá, conversa com a comunidade, vê qual a vocação daquela comunidade e dá elementos para ele. Aí fala para mim, então, como que essa confederação, essa entidade que representa as mulheres da China, contribuiu com isso. Porque, gente, o que eu acho mais interessante dessa ferramenta, de esses vários instrumentos que o governo chinês faz para eliminar a pobreza, é que a comunidade participa disso. Né? Não é uma coisa que vem lá de Pequim, tem que fazer assim. Não, é uma coisa escolha participativa, democracia popular. Fala para a gente sobre isso. Aí eu vou ter que fazer jus. Esses dias o Diego deu uma entrevista para a CGTN e a Isabela, o tema era, inclusive, na verdade, as 2 sessões, embora também foi debatida a questão das mulheres nas 2 sessões, mas a Isabela, ela disse uma coisa maravilhosa. Ela falou assim, é porque a gente está falando da participação popular, e ela falou assim, que a gente entende a construção da China como nossa. Então, tudo que é o nosso país e a gente participa, a gente é o socialismo com características chinesas. Então, tudo que acontece com a força popular. E não aconteceria a erradicação da pobreza extrema, não é uma. É que aqui a gente vê a política pública como o governo cria regras, e aí tem os burocratas, e a gente vai se encaixar nisso. Né? Se eu sou um grupo que posso ser. Se eu sou um grupo vulnerável, que posso ser atendido por essa política, a assistente social vai me avisar, ou eu vou saber dessa política e vou entrar nos canais, vou me registrar, e é isso. E é uma coisa. A erradicação da pobreza extrema na China, ela foi uma força popular. Além dos 3 milhões de quadros do partidos que foram às vilas, isso já é muito grande, ela contou, então, com diversas organizações e organizações não governamentais, como a gente está aqui se referindo à Confederação Nacional das Mulheres, e organizações internacionais, e a ONU Mulheres participou. Então, basicamente, assim, se for em termos muito simples, era mais ou menos a visão do governo, quando se tratava de outras organizações, a gente tem uma meta, essa é a nossa maior meta, essa é a nossa meta mais ambiciosa, a erradicação da pobreza extrema. Então, se você quer se somar, você é muito bem-vindo. Se você tem uma ideia, até porque a China também tem um nível de base, a autogovernança, que é aquele órgão, o Conselho Consultivo Chinês, ele existe no nível mais alto, no nível central, ao nível de vila, condado, aldeia, e ali você tem o espaço para, quando você tem um problema, você leva o seu problema, você leva a sua questão e ser debatido em comunidade e apresentado formas. Bom, isso para dizer que, então, a vida política e os objetivos nacionais na China, a vida política é muito latente no povo chinês, diferente do que acontece com a gente, diferente do que às vezes a gente pensa por senso comum, né? Que eles vivem sob uma ditadura, que eles não têm, enfim. Eu acredito que o público da Fórum é muito qualificado para precisar desmistificar esses mitos. Bom, o caso acontece que aí a Confederação, então, Nacional das Mulheres na China, elas visitaram, então, essas aldeias. E elas criaram, eu peguei números, porque eu achei que a Yara ia gostar. Elas criaram mais de 20 mil marcas femininas de empreendedorismo de mulheres, marcas que juntavam grupos para vender esses artesanatos. Então, como funcionavam? As mulheres já eram hipercapacitadas. Elas faziam coisas belíssimas e que poderiam custar muito caro se elas tivessem a que vender. Só que, justamente, como você participa de um grupo minoritário, como geralmente, assim como no Brasil, as regiões
mais rurais, elas são mais humildes. Geralmente elas não têm conexão, geralmente não têm estradas, por isso que eles estavam em extrema pobreza. Pensa que eles eram um grupo que estava em extrema pobreza. É falta de acesso à estrada, ao mundo exterior. Então, qual que é o papel dessas mulheres? Elas criam oficinas de capacitação. E aí elas capacitam. E qual que é o papel do governo? Essa confederação chega no governo e fala, olha, ali a gente não tem conexão com a internet. Aquelas mulheres precisam se conectar. A gente precisa contratar XYZ pessoas. Então, elas tinham o apoio, porque elas representam as mulheres na China, então elas tinham o apoio financeiro do governo e elas iam realizando esse tipo de capacitação. Eu até listei aqui algumas, eu vou tomar a liberdade aqui de abrir, mas treinamento de habilidades para mulheres rurais, habilidades, inclusive, em agricultura, habilidades em coisas que geralmente, profissões que a gente acha que são masculinas e não são. Até porque uma das etapas da erradicação da pobreza extrema na China era levar tecnologia. Um dos assuntos discutidos é que das duas sessões, eu acho que vale falar aqui, porque a tecnologia também prepassa a vida das mulheres, inclusive para a erradicação da pobreza extrema, é o conceito de IA aplicada. Foi usada a primeira vez das duas sessões e vai ser usada assim no 5º plano quinquenal. IA aplicada é que o governo vai investir em IA e tirou fundos, acho que 1 trilhão de yuans para isso, mas não pode só ser IA por IA. A IA precisa cumprir um propósito. Não é como nos Estados Unidos, você vai criar a IA, ela precisa cumprir o propósito de desenvolvimento. E aí, uma coisa muito legal que o Xi Jinping disse foi o seguinte, olha, essa IA, ela precisa ir até quem vende um salgadinho. Precisa chegar lá. Quem está para trás precisa ser atendido pela tecnologia. E a gente vai criar inovação, mas a gente vai voltar um passo atrás. E tudo que dá para ser feito por máquina, e você colocar, não é tirar o emprego humano, mas colocar o emprego, a pessoa para supervisionar esse processo, para gerir esse processo. Então, voltando, houve capacitação para o campo, e isso eles cruzaram, já expliquei aqui em outros programas, mas cruzaram sementes para ver o que naquela região, por isso que as frutas da China são um absurdo. Quando você vê fotos assim, a Yara, todo mundo que vai por lá volta, você não come fruta, você volta apaixonado por fruta. Eu tenho uma foto que tem a cabeça do Diego, o cacho de uva é o mesmo tamanho, e é tudo muito maravilhoso, porque eles testaram o solo para ver o que dá certo, melhor. Então, vamos lá. A lista: agricultura, habilidades para mulheres rurais. E nessa agricultura moderna, como funcionava? O governo, então, forma cooperativas de mulheres, apenas de mulheres. E aí ele faz a intermediação para que essa cooperativa de mulher tenha acesso ao mercado. Porque muitas vezes o que acontece, e aí isso eu acho que também é um ponto legal da gente discutir aqui. Gente, quando a gente fala que o que acontece num país não necessariamente reflete a ideologia de um governo. Se a gente vê o governo Lula é um governo progressista e a gente tem casos terríveis de feminicídios, índices altíssimos. Então, acontece que o machismo ele é uma estrutura. Ele é uma questão. E aí os governos vêm, uns mais, outros menos, um tendo seus processos por ser governos de extrema-direita, mas vem lutando contra isso. Então, o governo pode ir lá, na base do governo local da China, a Confederação das Mulheres, e criar mulheres hipercapacitadas, mas por machismo da sociedade, a pessoa naturalmente contrata homens, porque misteriosamente ela sente mais confiança. Não é assim que funciona? Não é assim? É natural, você vai dizer, o governo vai dizer que homens e mulheres têm que ter igualdade nas empresas, mas muitas vezes as mulheres não são contratadas, não chegam lá, não têm a chance. E o que o governo faz? Ele cria, e a matéria que a Yara citou aqui é maravilhosa, ela lista uma série de leis, atos normativos que proíbem a agressão, que dão direitos iguais, divisão de herança, tudo. O governo cria os instrumentos, mas mudar a mentalidade é algo, e criar o instrumento é muito importante para mudar a mentalidade. O patriarcado só muda os CEPs. É isso que as pessoas precisam compreender. Nós operamos, vivemos no mundo patriarcal.
Né? Isso. Eu acho que o diálogo tem que começar a partir daí. Olha, é assim. Como que a gente faz para mudar? Mas só queria fazer essa observação. Perfeito. Mesmo. E aí, vem dessa realidade, o que o governo faz? Ele não só faz a cooperativa, ele garante, ele faz a ponte para que o outro lado que compra esses produtos compre de mulheres. Então, ele cria essa ponte. Então, aqui, inclusive, estava definido assim, ó, para garantir que as mulheres tenham acesso a mercados e a redes de distribuição. Ele fala, olha, você vai comprar, olha, tem esse aqui, vocês podem se comunicar. Então, você vai ter incentivos do seu mercado local? Sim, mas você compra das mulheres? Isso é um diferencial. Não que as leis não sejam, mas agir ativamente para que isso aconteça, para que essas mulheres tenham chances. Porque o que muitas vezes acontece é que elas não chegam nem a ter chance. E aí também houve programas para mulheres empreendedoras de alto nível. Então, muitas vezes são jovens, elas entram na universidade, mas elas, além de tudo, porque o programa de combate à pobreza, então, atendia, às vezes, jovens que não estavam na universidade porque eram responsáveis por cuidar dos avós. Durante a reforma e a abertura, aconteceu muito isso, dos pais irem para cidades em busca de oportunidades, tais como aqui, as crianças ficarem com as avós, e depois aquele jovem, ele é responsável pelo avô, então ele não quer ir para a universidade. Aí o que faziam? Davam política de redistribuição de renda para o avô e colocavam esses jovens na universidade. Essa mesma jovem depois foi atendida por políticas de aperfeiçoamento para lideranças em empresas. Então, também tivemos essa. Aí, o programa também houve, graças à Federação das Mulheres, o programa de microcréditos para as mulheres. E o programa de microcrédito não só... Porque, assim, eu fui capacitada. Muito bom para ser uma mulher empreendedora, mas eu preciso de crédito para iniciar um negócio. Então, você vê, são coisas intersetoriais, você precisa capacitar. Não é só você ir lá e capacitar. É você, como aqui, quantos engenheiros não estão Uber nesse momento? Então, não é só capacitar, você tem que dar todo um aparato para que a pessoa tenha, né? Então, serviços de crédito com aulas de educação financeira. E aí, essa iniciativa que eu adoro, que é a iniciativa das mulheres no e-commerce. Na China, o e-commerce ele é muito mais forte do que aqui. E a iniciativa do e-commerce rural para o combate à pobreza, ela foi muito grande. Então, e eles têm o que eu esqueci a palavra, mas é como aqui a gente tem as nossas influencers. Eles têm essas influências, só que de turismo, de frutas, elas mostram assim, olha essa fruta, como essa fruta é linda e maravilhosa. E aí isso é muito legal, porque o governo propiciou isso, que era o Big Data para o e-commerce, porque então as pessoas assistiam esse vídeo e aí elas compravam aquela fruta, daquele coletivo. Aí quando aquela fruta chegava, elas podiam ler o QR Code e ver a história da família que fez a fruta, né? Que plantou e tudo mais. Por um outro lado, a pessoa que vende, ela via onde era o mercado dela. E conseguia atender e personalizar melhor aquele atendimento. Ah, você que é de tal lugar, sabia então que saía mais, enfim. Essa confederação, então, ela visita essas vilas, como os quadros, ela está por toda a China. Eu acho que eu tenho o número aqui de bases. Aqui, olha só, 700, elas criaram por toda a China 786 bases de atendimento às mulheres. Ou seja, é algo de fato muito grande. E os desafios continuam agora continuam, porque existe, estava lendo hoje um projeto sobre isso, que a pobreza ela é medida de diversas formas. Então, a extrema pobreza foi erradicada na China, é uma conquista fantástica. É o primeiro país periférico a alcançar essa conquista, e acho que é uma conquista, né, desse século, que está da história. Mas existe a pobreza multidimensional, que é quando você vê vários fatores. E as mulheres ainda é o grupo que mais corre o risco de voltar para a pobreza quando elas saem. Mas elas... aí esse estudo vai mostrando porcentagens, mas elas
tem 20% menos chances de ascender a carreira, por causa da dupla jornada. Como você disse, só muda o CEP, porque agora elas são incentivadas a entrarem no mercado de trabalho, mas por uma questão cultural, as tarefas domésticas e o cuidado com idosos e tudo isso são deixados para as mulheres. Então, olha só, a gente se vê se acha tão diferente da China, tão diferente. E, na verdade, os desafios são similares, né? E o que o governo faz é tentar criar programas, é tentar criar subsídios, atos normativos, programas de conscientização, campanhas para que isso mude. Eu estou apostando que a China vai inventar o útero masculino. Eu acho que esse vai ser o ponto de virada da humanidade. Quando olha, se a gente pode abrir para uma piada, o útero eu não sei, mas hoje chegou em casa o aspirador robô da Xiaomi. E eu já estou, olha, eu sinto que eu vou estar um pouco mais menos sobrecarregada e com mais tempo de estudar, graças à China. Pelo menos a tecnologia tem cumprido o seu papel, porque os americanos não estão inventando bons robôs, e eles já inventaram o que limpa o vidro, que alimenta seu pet. É um negócio. Lava-louça! Não, lava-louça já tem a máquina de lavar-louça, passa a roupa. Olha, eu tenho uma lista para poder mandar lá para os cientistas chineses. Mas eu acho que o útero vai mudar o jogo. Viu? Você tem essa aposta. E sabe que, inclusive, a proteção social na China, ela tem um dos detalhes que eu acho muito interessante, que é assim, quando a mulher sai de licença maternidade, ao invés de ser o salário dela, a base é o salário de todas aquelas mulheres da empresa. Por exemplo, então, se eu trabalho na limpeza, a base do meu salário não vai ser, vamos supor, vou colocar aqui no nosso exemplo, mas 2 salários mínimos, um salário mínimo e meio. Não, porque vai ser somado os salários das engenheiras, os salários das líderes, o salário de todo mundo para criar uma média salarial para que ela receba. Então, é muito interessante e é uma coisa típica de um sistema com características, né, chinesas, socialista com características chinesas. E aí, Miguel, você pode falar, a gente deixa, as mulheres deixam. Muito bem-vinda. Aproveitar que é sexta-feira, que a gente tem as nossas dicas culturais, e eu ia até dar outra, mas vou dar essa que tem a ver com a China, que tem a ver com a questão da luta feminina. Né? Esse livro aqui, que eu li há uns anos atrás, para mim é um clássico, A China Sacode o Mundo, do Jack Belden. E tem os capítulos, eu já falei para a Yara, tem uns capítulos desse livro, Isis, que fala das mulheres na época da Revolução, antes da Revolução, né, as mulheres se organizavam para ir nas comunidades, nas cidades chinesas, para organizar a revolução nas cidades. São capítulos inteiros sobre as mulheres. É muito legal. Elas identificavam as mulheres que eram vítimas de violência doméstica. A China pré-comunista tinha muita violência doméstica, muita. Você tinha, inclusive, aquela coisa do pé pequeno, né? Sim, realmente, muito bem lembrado. Mas que esse daí é o fim do pezinho de Lótus, ele, na verdade, é com a China liberal, tá, gente? Não foi ali no fim da dinastia, quando veio o Sun Tse lá, ele que começou a acabar. E outra coisa, esse pezinho era só para mulher rica. Mulher camponesa não tinha pé quebrado, não, porque ela tinha que trabalhar. Mas tinha muita mulher. A China tem muita gente, então não era só rica, era classe média, as garotas de classe média nas cidadezinhas. E com a Revolução, aquilo foi combatido, porque ainda tinha, durante o período republicano, né, ainda tinha muito, eles não conseguiam combater, porque na cidade acabou, mas no interior ainda tinha muito. Mas então, só queria dar essa dica aí, muito bom esse. Muito bom. Sabe, a Isis trouxe também uma dica. Trouxe uma dica, mas eu me lembrei de uma historinha muito rápida, mas que eu preciso contar, que eu acho que ela cabe bem nesse episódio. Bom, eu e o Diego fomos então à China em 2023 e havia uma intérprete, a Adelina, que falava um português maravilhoso e viramos super amigas. E ela me disse, vou fazer o meu mestrado em Portugal, mas eu gostaria de fazer no Brasil. Mas me falaram que o Brasil é muito perigoso para as mulheres.
E assim, a China, para quem não foi, é uma sensação de segurança absurda. E essa história vai ilustrar bem. Aí eu disse para ela, realmente tem muito assédio. Aí ela me disse, que é assédio? Aí eu tive que explicar o conceito de assédio para ela. E aquilo não encaixava. Eu falei, assédio é o momento que às vezes você está na rua e um cara te fala uma coisa ruim, teoricamente ele te deseja e ele te aborda de um jeito constrangedor que você se sente intimidada. Às vezes é no seu trabalho, às vezes é um familiar. Aí ela me disse, mas por que fariam isso? E aí por quê? Porque se ele quiser se aproximar de você, te fazendo se sentir mal, como ele conseguiria? Aí eu falei, muitas vezes ele nem espera alcançar alguma coisa, apenas te constranger. E ela falou assim, mas eu falei assim, às vezes é por poder, mas por que ele ia querer? Porque aí eu não gosto dele, aí eu estaria sendo obrigada, coagida, por que alguém faria isso? E aí naquele momento eu falei, olha, mas quando você vier, eu vou estar com você em todos os momentos. Eu pensei, eu vou proteger essa garota, porque que por sorte ela... E aí, isso vai só para fechar o tópico, ficar para uma nova discussão. Mas a quem, né, serve essa discussão que câmeras na rua são ruins? A quem serve? Porque aqui no Brasil, quando é para proteger o patrimônio privado, elas são muito bem vistas no shopping, nos condomínios caros, mas já nos policiais as pessoas tiram. Quando é para proteger o pobre, a mulher, a gente vê as taxas de assédio e estupro na China, elas caíram drasticamente desde que foram colocadas câmeras. E eu acho que uma mulher que já passou por esse tipo de situação ia querer, sabe? Acho que estamos todas, né? Pelo menos brasileiras. Então, eu acho que essa é uma discussão interessante sobre essa narrativa de mas é um estado de vigilância, porque o nosso também só que é para o rico. Exatamente. A propriedade, não é a vigilância para a segurança das pessoas. Eu trouxe aqui, depois eu vou mandar para você o link, a Thaís Antônio, né? Uma amiga minha, que ela fez a seguinte pergunta: mulher, você se sente segura andando na rua? Porque nossa arquitetura, Isis, é diferente da arquitetura do homem. Nosso medo, na boa, a gente tem medo de homem. Homem tem medo de ser assaltado. Quando a gente é assaltado, a gente fala, graças a Deus, só levaram as minhas coisas. Porque o nosso medo é com o nosso corpo. Mas, enfim, dá para a gente passar horas aqui. Vou para a dica, né? Porque se a gente for... A gente passa aqui até 10 horas da noite. Pois é, então... Gui, coloca aí para mim a dica da Isis, eu não estou conseguindo colocar. Isis, o livro que eu mencionei, eu coloquei aqui nos comentários o PDF dele. Agora eu faço assim, quando eu indico um livro, eu coloco o PDF aqui no comentário. Ai, que maravilhoso! Depois eu vou acessar, porque agora a gente está naquele StreamYard. Eu mando para ela te manda. Então. Muito obrigada, vou adorar, muito obrigada. Conseguiu, Gui, colocar? Gente, eu tô encruei aqui, Gui, eu não consigo. Ela sugeriu o Balzac, a costureirinha chinesa, eu nunca vi. Isa, eu estava até procurando, não sei onde assistir, tem numa plataforma. Poxa, tá vendo? É que eu não me preparei tão bem, eu não sabia que aqui a gente faz o serviço completo, né? Como o Miguel, que trouxe a dica, trouxe onde achar. Deixa eu... Consegui. Aí, esse filme é maravilhoso. Olha, foi indicado ao Globo de Ouro. Esse filme, tecnicamente, ele é perfeito. A fotografia é maravilhosa. Então, mostra os campos chineses e começa na Revolução e mostra os desdobramentos de uma sociedade até a China atual, essa China desenvolvida. Então, assim, ele é histórico, ele é bonito, ele é humano, ele tem uma literatura, você percebe ele maravilhosa, e a fotografia é incrível, assim. Sabe uma coisa que você realmente se sente assistindo uma obra de arte? Então, a música é incrível, a fotografia é maravilhosa, os diálogos são incríveis, e aí ele vai mostrando desde a Revolução
cultural, os campos de trabalho, de reeducação, né? Os campos de reeducação no campo, a volta das universidades e a China, então, se erguendo forte. É muito bacana, eu acho assim que tá aí a dica para o domingo, depois que a gente terminar de assistir a final dos campeonatos estaduais de futebol. Eu não assisto futebol, mas eu vou anotar aqui isso no Rio daí. Grande do Sul é muito forte, então a gente... mas depois por mim é tudo de boa. Eu parei no Zico. Olha, eu sou flamenguista, porque eu sou brasileira. Gente, eu já vou na onda vintage, que não tem a ver com a China. Eu estou revendo essa série, The Newsroom. Tem 10 anos que essa série acabou, mas ela é tão atual, ela se passa no período Obama, ele está ali na vibe da reeleição, e você vê a organização do Tea Party. Eu fico até pensando, cara, eu queria ver essa série 10 anos depois, porque a coisa piorou muito. É uma série que fala da dinâmica de um noticiário, de um programa, um jornal televisivo, de uma empresa, de uma TV a cabo. E mostra, o cara é um republicano, né? E ele se horroriza com a ascensão dos idiotas dentro do partido dele. Pessoas que não têm nem... E assim, eu falei, gente, isso é tão atual. Primeiro, que piorou muito, porque se a gente eu imagino que eles tenham saudade do Tea Party, que é muito melhor do que o MAGA. São todos ruins, mas ali, se a gente for fazer uma competição... E aí eu fui lembrar o que a gente vivia nesse momento. A gente estava em pleno governo Dilma, começaram as jornadas de junho, que a gente viu onde que estava, a Lava Jato ganhando impulso. Então, eu fiquei muito... Eu tenho, né, ainda estou assistindo, refletindo sobre essa década que mudou tanta coisa no mundo. A gente teve a Primavera Árabe, a gente teve os efeitos posteriores da crise de 2008. Gente, eu acho uma obra histórica, sabe? Embora seja ficção, para a gente refletir sobre o que a gente caminhou nessa mais de uma década e meia, né? 2010 ali, né? Desde o governo Obama, aqui no nosso caso, ou seja, 2 governos ditos progressistas. Eu não caio muito nessa lorota de que Obama é progressista, mas se for para comparar ele com Trump, é quase um socialista, né? Mas eu recomendo, tá na HBO. Eu acho muito legal para a gente refletir sobre os caminhos que a humanidade tem tomado, porque cada lugar vai ser de um jeito, né, gente? A expressão desse espírito do tempo. Mas, principalmente a gente aqui, Brasil, Estados Unidos, o chamado Ocidente, né, embora a gente não seja, mas a gente se vê como, ecoa muito aqui, eu acho muito interessante, eu estou gostando muito desse olhar de refletir sobre essa extrema-direita, de onde que ela veio, né, e para onde que a gente vai, que eu não sei para onde é. E aí, deu a hora, né? Deu a nossa hora, Isis. Diga, Isis. Não, era rindo de nervoso. Você estava falando sobre sua dica. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Miguel Nicoleles, não sei se você conhece ele, e é um neurocientista. Ele estava falando sobre justamente a extrema-direita. Ele tem uma teoria que... na verdade, o governo Trump é um governo das Big Techs, né? Porque ele foi eleito com a lógica dos algoritmos, da manipulação, e é uma questão da financiarização, do lucro imediato, dos valores super individualistas. Ele está falando sobre a sociedade americana, que, por exemplo, agora ele não tem mais, eles estão com dificuldade de encontrar clínico geral, clínico pediátrica, porque todo mundo trabalha com plástica, porque dá mais dinheiro, e isso é exacerbado. Ele contou que quando ele vai dar aula lá, já na primeira aula perguntaram para ele, o que a gente vai fazer, o que a gente vai o que você acha que eu faço de medicina? Ele falou, mas eu acabei de te conhecer, eu não sei o que você gosta. Professor, mas não precisa me conhecer, é simples, eu gosto da área que está dando mais dinheiro.
E, aí, e ele fala desses valores que estão todos corrompidos para uma espécie de uma supraconsciência, que é uma consciência feita pelas Big Techs, uma lógica dos algoritmos. Então, por exemplo, antes nunca, há 10 anos, nunca que chegar um cara como o Bolsonaro elogiar a torturadora e falar vamos matar a petralhada, era meio que considerado errado, tipo, você não podia falar isso, mas era uma supraconsciência que é uma consciência coletiva feita por manipulação de algoritmos. E aí ele tem estudos para mostrar como isso funciona no cérebro, e essa lógica passa a ser aceitável, e daí eles acham tudo que estão descobrindo a roda, mas eles só estão repetindo o que os algoritmos passam. É muito interessante. Essa série, Isis, ela tem também o início, porque é o Occupy Wall Street, né? Tem ali, é muito interessante, né? Para a gente entender a Primavera Árabe, todos esses fenômenos, eles nasceram na internet. Nasceram, e como isso é utilizado, e por isso a importância da regulação dos algoritmos, né? E que até essa lógica, porque foi muito forte, que o Brasil é a segunda sociedade que fica mais tempo online, em tela. E aí a gente foi jogado nessa lógica, assim, sem senso crítico, e agora cada vez se lê menos, a capacidade argumentativa, a capacidade de escrita está diminuindo. Eu regulei o meu telefone para me avisar depois do tempo que passa, porque a gente faz isso sem perceber, é uma coisa mais forte, e é proposital das Big Techs, eles fazem isso numa fórmula, isso já assumido pelo Mark Zuckerberg, que vicia. Eu estou virando até antissocial, porque quando eu estou de folga, eu não quero nem olhar para o telefone. Se alguém me chama para sair, eu nem vi, porque eu não quero ver. Mas porque a gente fica bitolado. A gente já estourou o tempo, né? Olha, Yara, semana que vem eu vou estar em Brasília. Se quiser, a gente toma um show. Vamos lá. Não sei se o Miguel é de Brasília também, mas aí eu paro de roubar o tempo do público. Ele fingiu ano passado que vinha aqui. Mentira, não acredita. Era Miguel, não também, olha lá, rapaz. Fiz uma aventura em Brasília, mas já passou, né? Vamos, combinado. A gente se fala pelo Zap. Um beijo, combinado, gente. Então. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigado, um beijo. Bom, tchau, Yara. Beijo. Bom final de semana para todo mundo.